esta homenagem em memória a todas as vítimas de trânsito e também a nossa homenagem aos familiares das vítimas de trânsito do nosso querido Brasil. Também, senhor presidente, queremos solicitar que se divulgue nos anais dessa casa, de modo muito especial na Voz do Brasil, alertando o Brasil, por isso da importância na Voz do Brasil, que no dia 16 é o Dia Mundial em memória das vítimas de trânsito. Queremos também aproveitar a oportunidade para divulgar: o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem diminuir para 5 anos o prazo prescricional para o empregado cobrar na Justiça os valores dos depósitos de fundo de garantia de tempo de serviço. Antes da decisão, o prazo para entrar com a ação era de 30 anos. Por maioria de votos, os ministros entenderam que o prazo para o trabalhador reclamar as parcelas não percebidas deve seguir o prazo razoável em relação aos demais direitos trabalhistas, que é de 5 anos. Conforme a decisão, nas novas ações, o trabalhador poderá acionar a Justiça em 2 anos para cobrar os débitos, mas somente dos 5 anos anteriores. Os ministros analisaram em recurso de uma ex-funcionária do Banco do Brasil que recorreu ao judiciário alegando que a contribuição não foi recolhida. A maioria do plenário acompanhou o voto do relator, ministro Gilmar Mendes. Segundo o ministro, a Lei 8036 de 90, que regulamenta o Fundo de Garantia, garantiu o prazo prescricional de 30 anos. É inconstitucional por violar o artigo 7º da Constituição Federal. De acordo com o texto do crédito resultado da relação de trabalho, tem um prazo prescricional de 5 anos. Por isso é importante divulgar isso para que todo o trabalhador brasileiro comece a se alertar que não é mais 30 anos o prazo que prescreve os seus direitos do Fundo de Garantia. Agora é só 5 anos. Portanto, o trabalhador brasileiro que está dentro deste prazo deve procurar seus direitos antes que ele prescreva. Por isso também, senhor presidente, nós solicitamos a Vossa Excelência que determine a publicação nos anais desta casa, principalmente na Voz do Brasil. Finalmente, senhor presidente, próximo argumento, próximo discurso que eu queria fazer, também solicitando as divulgações nesta casa, de modo especial na Voz do Brasil, que a Comissão de Seguridade Social aprovou um projeto de lei de nossa autoria, que levou o número 4876 de 2012, que obriga os fabricantes de medicamentos, insumos e demais produtos usados em procedimento médico hospitalar do Sistema Único de Saúde, o SUS, a utilizar embalagem com cores diferenciadas em cada produto. Claro que não é a cor diferenciada no produto, mas na embalagem do produto. Pelo texto aprovado, a exigência de embalagens com cores diferenciadas deve constar nos processos licitatórios de todas as esferas do governo municipal, estadual e federal e do SUS. A nossa intenção e daquela comissão é evitar que casos como da auxiliar de enfermagem, que é acusada de ter provocado a morte de uma paciente por injetar-lhe na veia vaselina em vez de soro. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o número de denúncias por erro médico cresceu em 2011 52%, quando comparado com os dados de 2010. Apenas para exemplificar, destaco no caso da menina Stefane dos Santos Teixeira, de 12 anos, que devido à semelhança entre as embalagens, recebeu vaselina na veia ao invés do soro fisiológico, que acabou falecendo. Aquele foi um caso público e notório, e tem se tornado recorrente no país. Nem todos levam a óbito, mas fazem ou trazem consequências graves. A nossa proposta, ou a proposta aprovada,
busca evitar esse tipo de ocorrência. É uma medida simples, que não causa nem prejuízo aos fabricantes, haja visto que a diferença é só nas embalagens e não nos medicamentos. A Vigilância Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, será responsável pela regulamentação e os fabricantes que descumprirem a determinação estão sujeitos à suspensão das atividades e multa. Com a matéria que foi enviada para análise na Comissão de Justiça e Cidadania, espero que aquele colegiado também ratifique a decisão feita pela Comissão de Seguridade Social a aprovar o projeto de lei 4876 de 2012 e no mínimo essa casa pode fazer em prol de milhares de pacientes brasileiros. Por isso, senhor presidente, é o pronunciamento que desejo fazer o registro e também solicitar a Vossa Excelência a divulgação nos anais desta casa deste assunto que eu reputo de muita importância, que ele ainda tem um trâmite, né? ainda para a Comissão de Justiça, ainda indo para o Senado da República, se aprovado for, irá a Presidente da República para a sanção. Por isso, faça esse registro e solicito Vossa Excelência a divulgação, principalmente na Voz do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.